Olá, querida e amada Igreja Paulistana. Estamos nesse momento iniciando mais uma escola bíblica dominical. Lembrando que já estamos dentro do fechamento trimestral da revista. Então, a revista que estivemos estudando, falando sobre o texto bíblico de Jó, se encerra dentro deste vídeo. Por isso é importantíssimo que antes de você assistir este vídeo, você dê uma reassistida nos vídeos anteriores, se interaja, para que ao findar esta revista, você esteja compreendendo tudo o que foi ensinado, tudo que o Senhor ministrou aos nossos corações, amém? Então hoje, como muitos acompanharam, nós tivemos aí, dentro de uma semana de EBOMP, de uma semana de congresso, e aí não foi possível estarmos realizando algumas das lições. Então, neste vídeo, exclusivamente, haverá a lição de número 12 e a lição de número 13, os assuntos, ao meu ver, eles se entrelaçam, são assuntos que automaticamente rumam para o mesmo propósito, amém? A lição de número 12, ela vai falar sobre quando Deus se revela ao homem. E a lição de número 13 vai falar sobre quando Deus restaura o justo. Amém? Seria, no caso, aí a conclusão do texto de Jó, do livro de Jó que estudamos, já no momento em que Deus aparece na história, entra em cena, e é isso que estaremos estudando hoje. Não podemos, logicamente, nos esquecer de orarmos, consagrando este tempo maravilhoso para que o Senhor fale aos nossos corações. Então eu convido você a fechar seus olhos, se consagrar esse tempo, pois eu creio que Deus ele falará tremendamente com você através deste vídeo, amém? Senhor, mais uma vez nos colocamos em Tua presença como filhos, como aqueles que detêm o Teu amor, mas que se preocupam em agradar-te, em seguir a Tua lei. Compreendemos que o Senhor é um Deus amoroso, é um Deus que nos deu a graça, que sacrificou o seu Filho, mas que o Senhor é um Deus santo também e que precisamos nos adaptar à sua santidade. Precisamos reconhecer qual é o nosso papel, a nossa função e nos comportar de acordo, sempre dando glória devida a Ti e compreendendo aquilo que a Tua palavra tem a nos ensinar. Que não seja diferente neste vídeo, nesta aula, Pai, que possamos compreender através desta lição aquilo que o Senhor tem para nós, pois assim conseguiremos nos tornar cada vez melhores e mais parecidos com Cristo Jesus. Amém? Então, queridos, aqui nas duas lições que nós iremos abordar, a princípio vamos falar sobre o momento em que Deus se revela para Jó, e onde se inicia o último diálogo que Jó tem. Jó, ele teve um primeiro diálogo com seus 3 amigos, Eliade, Elifas e Bildade. Depois entra, no caso, o seu 4º amigo, onde este mais jovem, ele contradiz aquilo que os amigos anteriores disseram, e principalmente, no caso Eliú, ele pauta a teologia, toda a ideia de que ele defendeu, de que o sofrimento ele é um sofrimento pedagógico, ele é um sofrimento que vem por ensinar. Os 3 amigos de Jó, eles ficaram mais presos na questão da tradição, de que o pecado de Jó era um pecado que estava, ou melhor dizendo, que o sofrimento de Jó era um sofrimento consequência do pecado. Eles também defendiam muito que Deus é um Deus justo, é um Deus correto, é um Deus, que corrige, mas não traziam a essência de Deus como um Deus amoroso. E por fim, nós vimos também que Jó ele começa a falhar, não só na questão do seu orgulho, em que ele busca apenas se autodefender, sem entender esse trabalho de Deus com a sua vida, como muitas vezes ele passa a questionar as ações de Deus. Ele passa a questionar o porquê que Deus está fazendo isso. E é interessante que é algo que a lição também vai nos dizer aqui, a lição de número 12, que até então a única fala de Deus é no início do livro. E esta fala ela é desconhecida por Jó. Jó não ouviu o testemunho que Deus dá sobre ele. Então, no início do livro, Deus ele está dialogando com Satanás, dizendo que Jó é um homem íntegro, um homem reto. Porém, Jó ele não fez parte deste diálogo, Jó ele não tem ciência deste testemunho que Deus dá. E aí
sempre Deus ele está sendo colocado, né, dentro dos discursos, mas até aqui Deus ele não se pronuncia. E aí, no capítulo 38 de Jó, que é a nossa leitura bíblica, que o Senhor ele vai aparecer para Jó, né, num redemoinho, e ele vai dizer o seguinte: quem é este que escurece? Ou melhor dizendo, né, Jó pergunta a Deus, né, quem é este que escurece o conselho com as palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como um homem, perguntar-te-ei, e tu responder-me: onde estavas tu quando eu dava a terra? Faze-nos saber se tens inteligência. E aí Deus ele começa a questionar a Jó: onde você estava, Jó, quando eu fiz a terra? Onde você estava quando eu fiz separação entre a terra e os mares? E dentro disso, para nós estarmos iniciando, né, a revelação de Deus, ela vem principalmente para que o homem tenha um vislumbre, tenha uma visão dos planos do Senhor. Porque quando a gente pauta a ideia de que Deus ele se revela ao homem, fica muito sugestivo de que quando Deus ele se revela é para que eu conheça Deus, para que eu entenda Deus. Mas Deus ele não é um Deus que pode ser entendido. Pois se eu e você entendêssemos Deus, automaticamente a gente tentaria colocar Deus dentro de uma lógica humana. E aí ele não seria Deus, ele não seria onipotente, não é mesmo? Então, a ideia de revelação, ela faz menção aos planos e aos projetos que o Senhor tem. A vontade de Deus é que nos é revelada, mas Deus enquanto essência, o que é Deus, como Deus foi formado, o porquê Deus é daquela maneira, a perfeição de Deus, isso não nos cabe entender, apenas aceitar e segui-lo. Então a lição ela vai pautar essa revelação num conhecimento da vontade de Deus, no interesse de Deus, no propósito que Deus tem para mim. Amém? Eu gosto muito, né, de colocar sempre a verdade prática em enfoque, pois dentro dessa verdade prática a gente consegue entender qual é a essência, qual que é o âmago da lição. E é importantíssimo, qualquer texto, não só a revista, né, bíblica dominical, quando nós formos ler, se atém a palavras-chave. Né? A minha revista aqui, quando eu pego para estudá-la, para trazer a aula, eu sublinho, né, algumas palavras, sublinho alguns textos que me saltam aos olhos quando eu estudo, e é através dessas palavras que o Senhor ele me revela, que o Senhor ele me traz a interpretação, que eu consigo estar dando uma aula aqui para a honra e glória do nome do Senhor, uma aula de qualidade. Então, quando você tiver a oportunidade de pegar a Bíblia para estudar, pegar a revista, sublinhe, tenha um caderno de anotações que você possa colocar essas palavras-chave, né, a essência do conteúdo, pois assim você conseguirá, de repente, limpar o conteúdo e direcionar a sua atenção especificamente para o que é mais importante. Amém? Então, a verdade prática, ela vai estar dizendo o seguinte: mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Então, Deus, mesmo ele sendo transcendente, mesmo ele sendo um Deus onipotente, um Deus santo, e mesmo a gente conseguindo ver que Deus, ele é um Deus criador, e que toda a criação, tudo que Deus cria, vai apontar para Deus, mesmo Deus ele sendo tão grande, tão imenso, o maior interesse de Deus é que o homem conheça os seus planos, que o homem conheça a sua vontade suprema. Então é por isso que Deus ele se revela ao homem mortal, pois Deus quer que o homem conheça qual é o plano que Deus tem. E isso, querido, não tem nenhuma receita, digamos assim, fácil. Porque uma coisa é o Senhor se revelar a mim. Outra coisa é eu aderir e começar a segui-lo, começar a idealizar a sua vontade. Mas Deus ele é tão perfeito em suas ações que jamais ele irá revelar a sua vontade a alguém
que não está disposto a cumpri-lo. E quando eu digo a verdade, ou melhor dizendo, e quando eu digo Deus revelar a sua vontade, não é aquela vontade generalizada. Pois entenda que é da vontade do Senhor que todos nós ganhemos vidas, que todos nós nos santifiquemos, que todos nós amemos ao próximo. Isso é uma verdade geral. Mas quando eu digo que Deus ele revela a vontade dele para o homem, é no aspecto individual da coisa. Quando o Senhor ele mostra para mim, olha, Wendel, eu quero que você faça isso, isso e isso. Eu quero que você decida assim, assim, assado. O Senhor, ele jamais irá fazer isso, jamais ele irá me revelar a sua vontade, se eu no meu coração não estou disposto a fazê-lo. Então entenda que uma coisa, ela depende da outra. No momento em que eu estou com o coração disposto, né, a receber e a aderir à vontade do Senhor, automaticamente ele terá prazer em me revelar. A Bíblia, ela denota isso quando diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis. Então, primeiro eu tenho que buscar, aí eu acho. Pois aquele que pede, recebe. Então, primeiro eu tenho que pedir, para depois receber. Pois aquele que bate, a porta se abrirá. Então, primeiro eu bato. Então, perceba que a revelação de Deus, né, a revelação da vontade do Senhor, ela é consequencialista, ela é algo que depende da minha ação também. Amém? E não simplesmente aquela ideia de que a gente tem, né? Não, o Senhor vai se revelar, então. E é importante, querido, que você entenda que até mesmo aqui, dentro dessa fala de Deus se revela a Jó no meio de um redemoinho, pode ser que isso tenha acontecido de forma literal, sim. Mas a ideia não é você se prender à questão de Deus aparecer num redemoinho, ou simplesmente você começar a acreditar que todo redemoinho que aparecer é a maneira de Deus se revelar, ou que um redemoinho é santo. Não se prenda ao transporte que o Senhor usou, e sim a questão de que Deus, ele respondeu a Jó. Deus, ele se revelou. Isso é mais importante. Amém? Nesta lição, nós vamos estudar como Deus se revela a Jó e dialogou, né, e dialoga com o patriarca. Este episódio marca o ápice do livro de Jó, pois mostra a quebra do silêncio divino. E ao longo, né, desse estudo, nós veremos que as respostas de Deus não são precisas, segundo o que os humanos esperam. Jó, portanto, é desafiado a comparar sua habilidade e sabedoria com as divinas, né, e responder quem de fato age com justiça no mundo. Então é interessantíssimo que dentro desse diálogo, querido, Deus ele vai começar a questionar Jó de algumas coisas que Jó ele não tem resposta. Para a gente, né, contextualizar, Deus ele começa a perguntar para Jó onde Jó estava quando Deus criou todas as coisas. E você lendo o texto, você verá muito melhor, né, do que se de repente eu ilustrar aqui para você. Mas eu já quero, para adiantar, pense da seguinte maneira: o que Deus está fazendo com Jó é o seguinte: Jó, se você não fez parte da construção da obra, como é que você pode questionar meu projeto? Se você não estava lá quando eu estava projetando a minha criação, como é que você pode estar questionando a minha obra? Jó, se através da sua inteligência você não consegue entender a complexidade da criação, como é que você quer entender o Criador? Então, não é que Deus ele está tentando humilhar Jó, ele está tentando mostrar para Jó que certas coisas não nos cabem entender, apenas aceitar e agir de acordo. Principalmente no que diz respeito à vontade suprema de Deus. Pois Deus, ele é Deus. Ah, mas eu não entendo por que Deus está fazendo isso. E nem vai. Apenas nos cabe obedecer. É interessante, antes de avançarmos, nos fazermos a seguinte reflexão. Pense você que Deus, ele é um Deus justo, mas ele também é um Deus amoroso. Deus, ele é um Deus que, quando Bildade, né, Zofar, enfim, né, Eliabe, eles falam desse Deus, eles estão pensando em um Deus que resgatou o povo de Israel,
fez com que esse povo vencesse guerras, fez com que esse povo, dominasse Canaã, fez com que este povo, certo, prosperasse. Então, pensa você, que tipo de Deus que esses 3 amigos de Jó tinham a visão? Um Deus de guerra, um Deus forte, um Deus justo. Por isso que é importante você entender o porquê que os amigos de Jó não foram condenados. Eles defendiam a teologia, segundo a tradição, que eles viam, que eles viviam. E a tradição que eles viviam defendiam um Deus da guerra, um Deus firme, um Deus justo, um Deus que pune quem errou e beneficia quem acertou. Era isso que os 3 amigos de Jó tinham como correto, como a imagem de Deus. Eliú, porém, já via Deus de uma maneira um pouco diferente de seus amigos. Ele via Deus na figura de um pai, mas de um pai que está ali para corrigir. Então ele era, na cabeça de Eliú, Deus era um Deus da guerra, justo, igual os seus amigos estavam defendendo. Mas ele também era um Deus pai. Porém, um Deus pai na figura de impor limite, na figura de ensinar. E Jó, ele estava buscando o Deus que é amor, o Deus que é misericordioso. Porém, o erro de Jó, dentro do livro, foi se colocar numa posição de defesa, ao invés de se humilhar. Ao invés de ele aderir à vontade de Deus, de entender que o amor de Deus muitas vezes é dolorido, ele começou a questionar Deus. E aí Deus vira para ele e faz esse questionamento. Jó, mas você quer questionar a mim, sendo que você não entende nem as obras que Deus fez? Como é que você quer questionar o Criador se você não consegue entender nem a criação? Mais ou menos assim, né? Dá uma diminuída aí, dá uma segurada aí. E o mais tremendo, querido, é que quando Deus ele coloca Jó na parede, quando Deus ele faz esse aperto, esse cerco para Jó, automaticamente Deus ele começa a se revelar. Então entenda, Deus ele não coloca Jó nesse cheque apenas para diminuir Jó, mas para dizer assim, olha, você não conhece o Criador, você não compreende a criação, mas mesmo assim, Deus irá revelar a Jó qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus irá revelar a Jó qual é a sua graça, qual é o seu amor e qual é a sua justiça. Será permitido a Jó conhecer tudo isso. Vamos ver? Então, a revelação de Deus começa com Deus mostrando que Deus ele é um Deus pessoal. Como assim Deus é um Deus pessoal? Olha só, Deus ele tem voz, ele fala. Deus ele tem sentimentos também. Porém, Deus, todas as vezes que Deus se mostra, que ele resolve se manifestar, a Bíblia nos mostra que é algo extraordinário. E por fim, Deus ele vai se mostrar como um Deus presente. Então olha só, Deus ele tem voz, ele tem sentimentos também. Mas ele é um Deus poderoso, ele é um Deus que quando ele se manifesta, querido, algo de extraordinário acontece. E mesmo Deus sendo um Deus poderoso, um Deus onisciente, Deus ele é um Deus presente. Por isso que a Bíblia vai nos dizer que Deus ele é onipotente, possui todo o poder. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. E ele é onisciente, ele sabe de tudo o que aconteceu, o que está acontecendo e irá acontecer. Mas mesmo Deus sendo desta majestade tão grandiosa, ainda assim ele tem interesse em se revelar a nós. É importante, queridos, quando nós falamos que Deus tem voz, nós temos que olhar da seguinte maneira, olha, o Altíssimo ele havia falado nos 2 primeiros capítulos, mas essa fala era totalmente desconhecida por Jó e por seus amigos. Deus mesmo não falou durante todo o período que nós estudamos, mas isso não quer dizer que Deus não estava presente.
Então, em todo o livro de Jó, Deus estava ali apenas observando o comportamento de todos os envolvidos, para que quando ele rompesse o silêncio, ele pudesse dizer a Jó tudo o que foi falado. Jó, Deus falando, né? Realmente, Jó, eu sou um Deus justo, sou um Deus que guerreia, sou um Deus que deu vitória, sou um Deus firme, forte, mas também sou um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus paciente, um Deus bondoso. Isso é muito mais impactante do que eu pensar apenas em Deus numa figura que representa fogo, que representa justiça, que representa força. Isso é muito bom. Mas quando eu penso Deus como um pai, como alguém que me ama, como alguém que se preocupa comigo, que tem prazer em estar comigo, em fazer parte da minha vida, dos meus momentos, isso faz com que o meu coração se encha de alegria e automaticamente eu busco retribuir esta graça. Eu busco dar um pequeno retorno para tudo que Deus ele é para mim. Enquanto se eu penso que Deus ele é justiça, de que Deus ele é um Deus forte e firme, todas as minhas ações, elas vão ser geradas através do medo. Eu vou fazer, eu vou seguir, mas por medo. Quando Deus ele se manifesta, aqui a lição ela nos dá uma referência de Lucas 5, né, verso do 1 ao 11, sobre a pesca maravilhosa, é um trecho muito conhecido, né, de quando Simão Pedro, após seguir a orientação de Jesus, pega uma grande quantidade de peixes. E é importante, querido, todas as vezes, né, que você ler, principalmente a Bíblia, você não se prender só à letra, não se prender só ao que está falando ali. Você tentar ir mais fundo, sabe? Questionar de uma forma sadia, que provavelmente há algo a mais ali que o Senhor quer falar. Então, pare para pensar na questão da pesca aqui. Simão Pedro era pescador, o seu pai, né, o pai de Pedro, era pescador, o seu avô era pescador. Nós estamos falando de alguém que dominava a arte da pesca. Estamos falando de uma situação onde ele ficou a noite inteira no mar tentando pescar e não conseguiu. E aí chega uma pessoa para ele que até então não conhecia nada de pesca, não conhecia nada de navegação, e fala o seguinte: olha, volta lá no mar e lança a rede mais uma vez. E aí eu arrisco, né, imaginar a situação. Pedro, mas espera aí. Eu acabei de vir de lá. Quem é essa pessoa que está... Não, ele está de brincadeira com a minha cara. Mas Pedro não fez esse questionamento. E por Pedro não questionar, por Pedro não duvidar e ter fé, é que ele pôde ver a glória do Senhor se manifestar, o poder de Deus se manifestar. Então entenda que Jó, ele nos traz a seguinte lição para este vídeo, para esta lição. Ele nos traz a seguinte reflexão: talvez o Senhor ainda não nos revelou, porque nos falta muita fé, sabe? Somos muitos descrentes, questionamos tudo, questionamos a vontade do Senhor, às vezes, meu Deus, questionamos até a Bíblia. Tentamos distorcer a verdade encontrada na Bíblia. E é por isso que, às vezes, o Senhor não tem se manifestado nos nossos cultos. É por isso que, às vezes, o Senhor não tem nos respondido, não tem mostrado para nós o seu poder, a sua majestade, pois a nossa fé está fraca, temos questionado muitas coisas. E aí, Jó, e até mesmo Pedro, dentro dessa referência, nos mostra que Deus ele quer mostrar o seu poder, Ele quer nos mostrar o extraordinário. Mas nós temos que crer. Crer sem questionar, crer sem duvidar. E automaticamente seremos movidos por esta revelação poderosa. E por último, Deus, Ele é um Deus que está presente. O autor aqui foi muito feliz em colocar esta menção de que Deus, ele fala no início do livro e diante de todas as outras falas, de todos os outros discursos,
Deus ele permanece em silêncio. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja dentro da cena. Isso não quer dizer que Deus se ausentou. Deus ele estava lá. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Muitas vezes nós achamos que dentro daquilo que estamos vivendo, dentro do nosso sofrimento, o Senhor se ausentou. E a nossa fé, ela é testada dia após dia. A nossa fé, ela é algo que é a base, é o alicerce de qualquer religião, de qualquer crença, de qualquer ideologia. Se eu não acredito no Deus que eu sirvo, de que Ele é um Deus poderoso, de que Ele é um Deus presente, automaticamente eu passo a olhar para Deus, sabe, para um Deus de tradição. Eu falo de alguém, ou eu penso em alguém que eu não conheço. Você consegue entender o quão grandioso é essa mensagem? Se eu não creio que Deus ele é um Deus poderoso, que Ele é um Deus presente, que Ele é um Deus amoroso, automaticamente eu passo a servir um Deus, sabe, que é um Deus que eu não conheço, é um Deus de uma terceira pessoa. Eu passo a servir ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, mas eu não estou servindo ao Deus El Shaddai, ao Deus Yahvé, ao meu Deus, ao Deus Pai, ao Deus Emanuel. Agora, quando eu creio que Deus ele é amor, quando eu exerço esta fé, que Deus ele está presente, de que Deus ele é um Deus que tem voz, poxa, se Deus ele está presente, eu tenho acesso a Ele. Se Deus ele é um Deus que tem voz, eu posso ouvi-lo. Se Deus ele é um Deus que tem emoção, eu posso agradá-lo. Se Deus ele está aqui comigo, eu posso senti-lo. Percebe que tudo isso implica na vontade de Deus, pois Deus ele quer que você o escute, Ele quer que você o sinta, Deus ele quer que você o agrade, Deus ele quer que você compreenda a sua vontade e o faça. Amém? Deus, ele também mostra, dentro desse diálogo com Jó, a sua sabedoria, pois nós entendemos que a sabedoria de Deus, ela primeiro acontece através de uma mecânica celeste. Então Deus ele faz um convite a Jó, para que Jó contemplasse o universo e tentasse entender como o universo funciona. Você já parou para tentar vislumbrar o universo? E é por isso, querido, que eu às vezes me questiono, ante a teoria do Big Bang, e falo, cara, o universo ele é muito grandioso, ele é muito majestoso, não pode ter surgido apenas de uma explosão. E o Senhor, ele é tão tremendo, que se você até mesmo tentar imaginar como foi feito a natureza, como foi feito os planetas, as estrelas, você não terá o que falar. Você simplesmente, talvez, como aconteceu comigo, os seus olhos vão se encher de água, e você dirá, glórias a Deus. Pois não se pode explicar as obras do Senhor, apenas contemplar. E Deus, ele faz esse convite a Jó. O Criador, ele desafia Jó a contemplar tudo isso e ver como o funcionamento harmônico atende a um propósito superior. Então, olha só que coisa maravilhosa. Toda a mecânica celeste não é pautada unicamente para nós olharmos, encher meu olho de água e falar, eita, como Deus é grandioso, eita, como Deus é tremendo. Não, pelo contrário. É para eu entender que tudo que eu vejo no universo, tudo que eu vejo na natureza, faz parte de um plano maior. Tudo. Ainda, mas eu não sei qual é esse plano, pois Deus ainda não nos revelou. Começou a entender? Quando eu tenho acesso a Deus, Ele se revela a mim, porque eu exerço fé, eu creio que Ele é um Deus presente. Mas Deus, Ele só vai revelar a mim aquilo que Ele quer. E isso é tão glorioso, querido. Talvez você está aí e você precisará assistir esse vídeo novamente para pegar esses detalhes.
Porque até mesmo eu aqui ministrando isso para vocês, o Senhor está falando comigo. É tão tremendo a gente parar para analisar que tudo vai girar em torno de relacionamento com Deus. Eu creio que Deus é amor, me aproximo dele, pois ele é amor, então eu tenho acesso. A partir do momento que eu sinto esse amor, eu começo a buscar mais e mais e mais e mais de Deus, pois eu quero retribuir esse amor. Retribuindo esse amor, o Senhor ele começa a ver que no meu coração, a minha retribuição, ela é para fazer a vontade de Deus. Então eu recebi amor de Deus, eu recebi o abraço do Pai. Eu quero retribuir isso. Como é que eu posso retribuir isso? Fazendo a vontade do Senhor. E aí Ele revela a sua vontade a mim. E aí eu começo a fazer a vontade de Deus. E conforme eu vou fazendo a vontade de Deus, Ele vai me retribuindo com amor. Quando eu sinto o amor dEle, eu quero retribuir fazendo a vontade dEle, obedecendo. E aí a coisa vai caminhando e eu vou criando um relacionamento cada vez mais profundo, onde o amor que o Senhor distribui na minha vida é maior e a sua vontade, ela vai sendo revelada de uma maneira mais extensa, de uma maneira mais profunda, mas sempre girando em torno desse círculo. O Senhor, Ele demonstra o seu amor, eu recebo o amor do Senhor, quero retribuir este amor fazendo a vontade de Deus, obedecendo. E aí quando eu busco fazer a vontade dEle, Ele revela qual é a vontade dEle. Eu faço a vontade dEle, Ele retribui com amor. E isso vai acontecendo. Mas olha que coisa interessante. Deus Ele não me deu amor, Ele não deu graça, porque eu estava fazendo a vontade dEle. Foi ao contrário. Primeiro eu recebi amor, primeiro eu recebi a graça. E por ter recebido tais coisas, decidi seguir a vontade do Senhor. E aí Ele se revelou. Amém? Ainda dentro da sabedoria de Deus, nós veremos a sua grande sabedoria dentro da dinâmica da vida. Se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos saberia sobre a previdência divina para mantê-la. Jó deveria ser capaz de responder às seguintes questões: como veio a existir a criação? Como ela é preservada? Saberia Jó explicar como Deus faz para alimentar os leões e os seus filhotes? Como as cabras monteses conseguiam dar cria a seus filhotes e protegê-los dos predadores? Primeiramente, Deus, Ele mostra a criação para que, através da criação, nós passamos a entender o quão grande é o Criador. Mas apenas ver o Criador e não conhecer os seus planos, não conhecer a sua vontade, ainda vamos ficar na mesma esfera que os amigos de Jó estavam, na esfera rasa. Então, os amigos de Jó, eles conheciam a criação e ouviam falar de um Criador. Mas por não conhecer o Deus revelado, eles ainda estavam no raso da tradição, estavam vivendo amparados por histórias, por um Deus que estava lá no passado, um Deus que não estava no presente. Quando, por exemplo, Jó faz alguns questionamentos a respeito do que os seus amigos defendiam, como: pode Deus, por exemplo, me condenar sendo eu um homem justo? Pode Deus... Jó estava querendo dizer o seguinte: Deus, Ele está aqui, Ele está vendo. Então, como que Deus, estando aqui presente, vendo tudo que eu vivi, tudo que eu estou sofrendo, ainda assim, dentro da justiça de Deus, Ele está me condenando? E os amigos de Jó, eles já estavam pensando assim: não, baseado no que os meus avós ensinaram, o Deus que os meus avós serviam, eles sempre puniam quem fazia algo errado. Então, é por isso que Jó está sofrendo. Saia do raso, querido. Saia do raso. Se aprofunde em conhecer o Deus que você serve, e Ele terá prazer em se revelar a você. Está claro que há uma providência divina que preserva as coisas criadas, pois todos esses animais foram projetados por um design inteligente, com peculiaridades,
um modo de ser e de viver. Se Jó não sabia explicar como eles viviam e se comportavam, o que levava a pensar que poderia discutir com Deus de igual para igual? Para concluir esse pensamento aqui, entenda, querido, que na maioria das vezes, quando eu questiono o que alguém faz, dentro do meu coração, eu penso que eu poderia fazer melhor do que ele. Muitas vezes, quando eu chego em algum lugar e já está alguma coisa acontecendo, aí eu vejo a pessoa fazendo lá. Eu olho e falo, ixi, meu, não é desse jeito aí que faz não, hein? Automaticamente eu estou dizendo, eu sei um jeito melhor de fazer. Então, quando Jó ele começou a questionar a Deus sobre a correção que Jó estava vivendo, indiretamente ele estava dizendo que Jó estava dizendo que ele possuía uma maneira melhor de conduzir as coisas. Olha, Deus, o jeito que o senhor está fazendo aí é até bom, mas eu acho que tem um jeito melhor de fazer. E quantas vezes nós não fazemos igual? Às vezes não fazemos com Deus. Mas você já parou para pensar o seguinte? O jeito que esse pastor conduz a igreja não é certo, não. Então você está dizendo que você tem uma maneira melhor de fazer do que o pastor. Indiretamente você está dizendo que o pastor não é capacitado. Ué, mas espera aí, será que Deus ia colocar alguém que não é capaz na sua obra? Ou será que Deus ele faz tudo correto e é você que não está enxergando o trabalhar dele? Então, quando Jó é questionado por Deus, que Deus fala, onde você estava quando eu fiz a grande criação? É mais ou menos Deus falando assim, você quer tentar fazer o que eu estou fazendo? Se você não consegue nem compreender aquilo que Deus fez, como é que você pode dizer que no lugar de Deus você faria melhor que Ele? Misericórdia, eu nunca falei que eu queria estar no lugar de Deus. Será que não? Será que indiretamente nós não questionamos a maneira do Senhor conduzir as coisas? Será que não questionamos as autoridades que o Senhor tem ungido dentro da casa dEle? Será que não questionamos as palavras que Deus tem enviado através dos seus profetas? Muitas vezes a gente se prende muito mais ao mensageiro do que à mensagem. Isso não é indiretamente uma maneira de dizermos que temos um jeitinho melhor de fazer as coisas do que Deus? E por último, Deus ele se mostra sábio quando ele demonstra a necessidade de que nós precisamos conhecer mais a Deus. Era preciso que Jó contivesse seu orgulho, pois de fato ele ignorou muitas verdades sobre Deus. Ou melhor dizendo, ele falou de muitas verdades sobre Deus, mas ignorou o quanto não sabia acerca do Criador. Então, Jó, ele fez várias e várias afirmações sobre si mesmo e, consequentemente, respaldando essas verdades, dando os adjetivos de Deus. Então, Jó, ele dizia assim, olha, o meu sofrimento não é motivo do meu pecado, porque Deus, ele não é assim. Percebe? Estou usando a minha verdade para argumentar. E aí, hora ou outra, eu uso os adjetivos de Deus para reforçar as minhas verdades. Mas aí é muito conveniente. O coerente seria eu fazer ao contrário, não é mesmo? Deus ele é um Deus justo, então é por isso que eu estou sofrendo. Mas não é por causa de pecado. Mas Deus ele é justo. Ele sabe o que faz. Percebe como a coisa muda? E, por fim, a revelação de que Deus ele é poderoso e justo. Queridos, pare por um momento para pensar sobre toda a sua trajetória. Vamos enxugar um pouco mais? Pare para pensar sobre o ano de 2020, que está se concluindo. Deus ele não é poderoso? Ele não é justo? Ele não é grandioso? Se você parar para pensar por alguns minutos, por alguns instantes, sobre tudo que você viveu até o presente momento, sobre como foi seu 2020, em cada detalhe você verá como Deus ele é grandioso. Desde o momento em que Deus ele decide não fazer nada, até o momento em que ele fala, a partir daqui a coisa vai mudar.
Deus ele é tão tremendo, querido, que Ele permite que algumas coisas aconteçam, para que nós vejamos o quanto precisamos depender dEle, que só dEle vem a solução. E quando o Senhor intervém, é para mudar tudo. Para você ter ideia, vou fazer só menção de um exemplo. Deus sempre quis que o ser humano tivesse um relacionamento santo com Ele, mas o ser humano não conseguia entrar no padrão de santidade. Então o que Deus faz? Durante 400 anos, período interbíblico, Deus ele se ausenta. Período este entre Malaquias e Mateus. Deus ele se ausenta e decide não tomar partido, não enviar mais profetas, não falar mais. Ele permite que tudo aconteça. E aí há um caos na terra, é onde surge, né, a mitologia grega para dar uma crença à humanidade. Porém, chega um momento que Deus ele decide, não vou mais me ausentar, não vou mais ficar calado, vou fazer algo para mudar o curso. E envia Jesus. O impacto que Jesus traz na humanidade é tão grande que o nosso calendário zera. Você já parou para pensar nisso? A providência que Deus toma na humanidade para mudar o rumo da nossa história é tão grande que o calendário zerou. O mundo parou na morte de Cristo. E é a partir de Cristo, é a partir do momento que Deus ele tem essa iniciativa de mudar o rumo da história, é a partir daí que a história começa novamente. O marco zero da humanidade é quando Deus decide mudar as coisas. Não dá mais. Deus é um Deus poderoso. Você acha que Ele não tem poder para mudar a sua história? Aí você faz aqui a seguinte questão: não, Wendel, eu creio que Deus é um Deus poderoso. Eu creio que Deus ele é um Deus majestoso, Ele é um Deus onipotente, Ele é um Deus presente. Mas Ele ainda não mudou a minha história. Deus ainda, Ele não mudou o quadro do meu sofrimento. O que está faltando? A lição de número 13 vai nos dizer o que falta. Quando o Jó tem um encontro com Deus, a primeira coisa que ele que ele começa a mudar, é o seu posicionamento. Antes, Jó, ele se colocava numa posição que para tudo ele tinha resposta, para tudo ele tinha argumento. E quando ele tem esse encontro com Deus, a primeira coisa, ele se torna uma pessoa mais humilde. Então perceba, se Deus realmente se revelou a você, como é que você pode se tornar ou continuar a ser a mesma pessoa? Se Deus realmente se revelou a mim, nova criatura eu sou. Tudo se fez novo. Pois Deus, quando Ele se revela, algo de extraordinário acontece. Então, queridos, Deus se revela a Jó, automaticamente Jó se torna uma pessoa mais humilde. Mas a humildade de Jó, ela não é demonstrada quando o Jó, de repente, começa a se inferiorizar ou para de responder. Sabe no que a humildade de Jó foi demonstrada? Quando ele começa a interceder pelos seus amigos, que até há pouco estavam condenando ele. É aí que Jó demonstra a humildade. Ele não tenta condenar os que estavam condenando ele. Ele não tenta fazer justiça, ou melhor dizendo, se vingar. Ele se humilha e começa a interceder pelos seus amigos. Querido, pare um minutinho e preste a seguinte atenção no que eu vou falar agora. Várias e várias vezes, nós temos condenado pessoas aí fora por causa do pecado delas. Mas esquecemos que também somos pecadores. Várias e várias vezes, nós temos colocado que as pessoas aí fora, né, as pessoas que não estão às vezes dentro da igreja,
são pessoas que merecem sofrer, que merecem padecer, como se eu e você fôssemos dignos de estarmos aqui. Queridos, pobre de nós, tudo que nos foi dado foi por graça, nós não somos merecedores de nada. Então, se eu vejo alguém no pecado, se eu vejo alguém frio na fé, se eu vejo alguém desviado, eu não tenho que apontar o dedo não, eu tenho que interceder por esta pessoa. E isso sim confirmará que eu estou fazendo a vontade de Deus. Então vamos voltar lá para o nosso exemplo, nosso ciclo. Deus me dá amor, eu recebo o amor de Deus. Com esse amor, eu sinto a necessidade de retribuir. E para retribuir o amor de Deus, o que eu vou fazer? Vou fazer a vontade dEle. Sabe qual é a vontade de Deus? Que eu ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Pegou? Se eu digo que eu amo a Deus e não amo ao meu próximo, já estou mentindo, diz a Bíblia. Pois como eu posso dizer que amo alguém que não vejo e a pessoa que está aqui do meu lado que eu estou vendo, eu não consigo ter comunhão com ela, eu não consigo amar, sou mentiroso. Como eu posso dizer que amo a Deus e não guardo os mandamentos que Ele me dá? Como posso dizer que amo a Deus se não busco ser santo? Se não tento entrar no padrão que o Deus estipula para mim? Sou mentiroso. Então, se eu tento amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, eu já estou, na essência, aderindo e seguindo a vontade de Deus. Mas eu não estou fazendo isso para buscar uma recompensa, para tentar, no caso, ser retribuído. Eu estou fazendo isso, pois eu já recebi. Então, é uma maneira de eu retribuir aquilo que Deus já me deu. Deus, Ele não tenta, dentro do livro de Jó, mostrar que Ele recompensa alguém. Pois Deus, Ele já deu tudo, Ele já nos deu a vida, já nos deu a salvação, nos deu a vida eterna, nos fez imagem e semelhança dEle. O que mais Ele precisa fazer? Agora, uma vez que eu entendo tudo que o Senhor fez por mim, esta vontade ou este amor me é dado, eu sinto a necessidade de retribuir este amor. Como? Fazendo a vontade do Senhor, amando a Deus acima de todas as coisas e aos próximos. E aí, querido, maneiras de eu amar ao meu semelhante, de eu amar ao próximo. Respeitando a opinião, a ideologia, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu veja talvez que não seja certo, respeite. Eu amo o meu irmão quando, ao invés de eu condená-lo, ao invés de eu excluí-lo, eu intercedo por ele e o ajudo a se reerguer. Eu amo o meu irmão quando eu coloco a necessidade do meu irmão acima da minha. E aí, ao fazer isto, o Senhor irá me restaurar. Jó foi restaurado quando intercedeu por seus amigos. Jó foi restaurado quando se humilhou. Mas enquanto Jó estava debatendo com seus acusadores, argumentando de que ele teria uma maneira melhor de conduzir as coisas, o seu sofrimento não passava. Mas a partir do momento que ele se humilhou, reconhecendo de que tudo o que ele estava passando era da vontade de Deus, e passou a interceder pelos seus amigos que não compreendiam o mesmo Deus que Jó compreendia, a coisa mudou. Queridos, já estou concluindo. Entenda, principalmente, que os amigos de Jó, eles foram ensinados, eles viveram uma teologia diferente. Então, Deus, ele foi misericordioso com os amigos de Jó, porque os amigos de Jó, eles não estavam vendendo uma mentira, mas eles estavam defendendo meia verdade. Eliú também. Eliú, ele traz uma outra verdade sobre Deus, mas não a verdade completa. Porém, quando o Senhor se manifesta, tudo isso está no versículo, amém, queridos? Depois você leia aí na sua casa. Quando o Senhor se manifesta, Ele não condena os amigos de Jó.
Ele diz que o que os amigos de Jó estavam defendendo não era toda a verdade. Eles defendiam apenas que Deus era justo, mas não defendiam que Deus era amor, que Deus era misericordioso. Porém, eles não eram, no caso, não seria necessário que eles fossem corrigidos ou que eles sofressem condenação. E sim apenas que Jó intercedesse para que no futuro eles conhecessem Deus, assim como Jó conhecia. Então, queridos, muitas vezes a nossa vida está onde está, porque nós ainda estamos com um orgulho muito alto. Ainda estamos tentando fazer as coisas melhor do que Deus faria. Nos colocamos em uma posição em que sabemos de tudo, sabemos a melhor maneira. Mas lembre-se, Pedro era pescador, conhecia muito mais de pesca e do mar do que Jesus. Mas Jesus, em sua infinita e grande, gloriosa fala, ele diz a Pedro: volte para o mar e lance a rede mais uma vez. E o texto nos mostra que Pedro teve uma pesca tão grandiosa que só o barco de Pedro não deu conta. Foi necessário chamar os barcos próximos para ajudar na pesca. Ué, mas Pedro não era pescador? Mas Jesus tinha todo o poder. Jesus tinha a sabedoria divina. Então, queridos, esta foi a lição retirada do livro de Jó, desta revista que estudamos durante esse trimestre. A lição que eu trago para você, que Deus trouxe ao meu coração, e quero que você conclua junto comigo compreendendo isso, é que o Senhor, em sua majestade, Ele tem um plano para mim e para você, que é ter um relacionamento íntimo com Ele e ter um cuidado, comunhão com o meu irmão, com o meu semelhante. Eu tenho que ter relacionamento com Deus, mas eu tenho que ter um bom relacionamento com as pessoas que eu convivo, com os irmãos da minha igreja, com as pessoas do meu trabalho. E principalmente, um relacionamento com Deus é pautado em confiança e dependência. E um relacionamento com pessoas é pautado em humildade e intercessão. Se eu quero que o meu amigo mude de atitude, não vou confrontá-lo, vou orar por ele. E se talvez eu estou passando por algo e não entendo, eu vou confiar e depender de Deus, pois Ele é supremo, é soberano, e Ele é perfeito em tudo que faz. Amém? Então esta foi a lição de hoje, espero que o Senhor tenha falado ao seu coração da mesma maneira que falou ao meu. Agradeço a você que esteve esse trimestre assistindo todas as aulas comigo, que o Senhor abençoe a sua casa, traga sobre a sua vida tudo aquilo que foi ensinado e possa te ajudar a ser mais parecido com Jesus, amando a Deus acima de todas as coisas e amando ao seu semelhante, orando, intercedendo por ele com um coração humilde, que depende e confia em Deus. Fique com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.